Salve, minha gente! E aí, aqui é o Juliano Posati, começando mais um Simboraê, hoje trazendo um amigo muito especial aqui, Antônio Lage, da Valor Real Empreendimentos, e nós vamos falar sobre como gerar valor com empresas que fazem sentido. Simboraê! Baixa uma locução assim, né? E aí você fica assim do tipo, tá, e aí, né? É pra falar, eu falo alguma coisa nessa hora? Não, cara, fico me esperando. Você sabe que uma das coisas mais bizarras que aconteceu comigo, eu tinha um negócio extra, eu tive uma barbearia ali em Aldeia da Serra. E aí, por cargas d'água, a gente descobriu que o nosso vizinho era o agente imobiliário do Gugu. O Gugu morava em Aldeia da Serra e o Gugu tava lá, não sei o quê. E o cara da imobiliária indicou a gente porque o Gugu precisava fazer um quadro onde ele tivesse numa barbearia todo escondido com a toalha para ser revelado, aquela coisa de sempre. Né? Então a mulher vinha tal, né, com a coisa, e aí a cena ia acontecer na nossa barbearia. Cara, quando o Gugu chegou, porque é aquela coisa, né? Eu passei minha infância inteira comprando jogos do Gugu, assistindo os programas do Gugu. Era Gugu de manhã, à tarde, à noite no SBT, né? E ele chegou, cara, assim... Muito boa tarde, como é que o senhor está? Eu tava falando baixinho. Cara, que louco, né? Será que ele tá deprimido, doente, deu alguma coisa errada? Aí veio o agente imobiliário. O agente imobiliário trouxe uma pilha de contrato de compra e venda desse tamanho. Ah, eu preciso que o senhor assine isso aqui. Pois não. Assinou. Falou com o diretor. Ah, como é que você quer? Vou enquadrar ali, tá bem? Depois eu falo ali. Tá. Depois eu vou pra lá. Uhum. Ok, podemos começar? Domingos! O que baixou? Cara, até então era o Augusto Liberato. De baixou uma entidade ali que... Mas, pô, é legal ter você aqui. Essa história vai pro ar. Essa história vai pro ar. Excelente, né? Ótima ideia. Mas, pô, é muito legal receber você aqui. E, bom, eu te conheço porque a gente fez mentoria juntos, a gente já conversou, o Antônio faz parte da iniciativa do Instituto Círculo também com a gente, então a gente troca bastante ideia. E eu conheço muito da história dele, é uma história de bastante carreira corporativa até a fundação da empresa. Mas eu sei também do seu background filosófico, que eu acho que é onde a gente quer entrar. Hoje em dia a gente fala muito sobre gerar valor com uma empresa que faz sentido. Muita da nossa comunidade escolar, os caras são empreendedores, os caras querem fazer. Tem muita gente competente, tem muito diretor de empresa que está assistindo a gente, tem muito gerente de RH, tem muito executivo, tem muito empreendedor. E a grande crise que todo mundo tá é justamente com essas duas palavras, valor e sentido. É impressionante como gerar valor hoje não tem mais a ver simplesmente com gerar resultado financeiro. E gerar sentido, então, está muito, mas muito, muito longe de você conseguir ter um produto aceito no mercado. Como é que você vê isso? Como é que você tomou essa decisão de criar uma empresa e como é que valor e sentido se encaixaram nessa equação? Vai te fuder de cara já, né? Tirando o trocadilho óbvio, né? Gerar valor com a valor real, então, né? Você montou uma empresa chamada Valor Real. Já chegou, né? Já chegou bem de sair do negócio. Mas, cara, eu acho que a resposta verdadeira para essa pergunta começa assim, né? Eu não tinha a menor ideia, né, a respeito disso quando, de fato, decidimos montar a empresa. Porque a empresa, ela foi um acidente de percurso, porque ela é fruto da reunião de 7 sócios originários, que cada um tinha a sua vida profissional. No meu caso, sou advogado, minha vida profissional sempre foi dentro do direito. E, de repente, esse grupo de amigos se reuniu para começar a querer ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Tão simples quanto isso. Então, o primeiro valor que a gente queria gerar era o valor para nós mesmos. Monetário. Né? O valor monetário, que era rentabilizar o nosso capital. Né? E eu acho que ao longo dos anos, à medida que você vai, né? À medida que você vai vendo efetivamente aonde que você está inserido e qual o contexto, isso vai amadurecendo dentro de você. E eu diria que praticamente
Daqui a pouco nós vamos estar concluindo 14 anos de fundação da empresa e dentro desses 14 anos ela já passou por uma quantidade enorme de fases e de crises de consciência que vão desde o... Cara, qual foi o tamanho da cagada que eu fiz quando eu decidi largar uma vida já construída no âmbito do direito para realmente ir empreender nessa área, né? Ou momentos como talvez seja o momento atual em que a gente enxerga uma missão, valores, propósitos, uma visão para a empresa que seria utopia dizer que ela existia desde o D0 em que a empresa foi constituída, né? Quer dizer, não partiu de um momento de inspiração, de temos um propósito, beleza, como é que a gente vai fazer para montar uma empresa em cima disso? Começou primeiro montando uma empresa e depois encontrando um propósito. Eu acho que ali partia de assim, existe uma necessidade, né? No nosso caso é uma necessidade muito evidente, né? Levando em consideração que nós estamos conversando sobre Brasil, um país em que o déficit habitacional, independentemente de quanto cada uma das empresas que atuam no setor lance, provavelmente nos próximos 100 anos nós não vamos conseguir nem arranhar aquilo que é a necessidade de moradia e a necessidade, então, né? Então nasceu talvez uma identificação de uma demanda de mercado, acho que é óbvio, né? Você quer se dispor a empreender, se você não vai identificar uma necessidade de mercado e se dispor a atender aquela necessidade, eu acho que já está com um caminho talvez que vai gerar uma certa dificuldade, né? Para você ser bem sucedido, mas por outro lado, também a gente via a capacidade de conseguir executar aquilo e que aquilo poderia gerar valor para os sócios, né? Então acho que como uma empresa, você vai percebendo círculos que existem dentro dela de geração de valor, né? Ela tem que ser capaz, e acho que a visão que nós temos hoje em dia é que a empresa ela tem que ser capaz de gerar valor para todos os tal dos stakeholders, né? E quando você for falar de stakeholder, acho que em última análise você vai colocar a sociedade e o mundo como um todo. Né? É um clube que não para de crescer, né? Então você vai, à medida que você vai ampliando a tua consciência e você vai vendo efetivamente aquilo que você pode de fato fazer, você vai enxergando oportunidades de atuação que realmente vão superando muito aquela visão inicial que era, olha, vamos reunir um grupo de pessoas porque a gente enxerga uma necessidade de mercado e temos capacidade de atender e podemos ser remunerados por conta disso, né? Acho que esse é um primeiro nível que faz parte, uma vez que ninguém aqui meio vive base ainda... de pirâmide do Maslow, né? Ninguém vive, né? Exatamente, pirâmide de necessidade humana. Se você não tiver as suas necessidades básicas atendidas, você vai ficar preocupado com autotranscendência, que talvez seja a última etapa ali depois da autorrealização vem a autotranscendência na pirâmide do Maslow, né? Então, você vai ficar pensando em autotranscendência se a pessoa está morrendo de fome ou está se preocupando em pagar conta, né? Eu acho que fica um pouco contraditório, né? Não, e eu particularmente sempre gostei de conversar com você, desde a nossa primeira sessão, né, de mentoria de pontos fortes. Não, que foi muito louca, diga-se de passagem, né? Porque foi uma coincidência assim que jamais alguém seria capaz de imaginar. Mas isso cabe para um outro podcast. Mas Curitiba tem isso, né? Curitiba, cara, incrível como Curitiba. Acho que é comunidade de imigrantes. Não, a gente se esbarra aqui você vai se esbarrando com as pessoas, assim, coisa que em São Paulo não acontece, ou pelo menos a minha experiência não acontecia com tanta frequência. É verdade. Mas eu acho legal esse seu pragmatismo, né, de A mais B. Eu acho que muito de uma cabeça que realmente vem do direito, vem de exatas, vem de você mexer com muito número também. Mas é curioso porque tem um contraste louco, e talvez seja até uma ilusão. Quando a pessoa passa por um processo de expansão de consciência, tal, que a gente sabe que a galera do nosso público, da nossa escola, é um processo, o pessoal está passando por autoconhecimento, passou por uma experiência mística, alguma coisa que trouxe um sentido novo. E quando a pessoa começa a empreender, ela quer buscar o sentido antes de buscar a viabilidade. Sim. Financeira. Eu então, acho. Aquela coisa toda. E aí fica muito na brisa. Né? Canalizei um projeto aqui que vai implantar nova terra. Aí você fala assim, mas... Tá, mas tem demanda de mercado para isso? Né? Não. Quem que vai bancar a conta enquanto não... Exatamente. E quando você vira e fala assim, não, tá, a gente vai fazer um projeto, a gente começou porque a gente queria
rentabilizar o capital dos sócios. A gente começou pensando nisso. Eu acho interessante, porque num primeiro movimento, o empreendedor consciente, espiritualizado, etc. Você vê como é que são as coisas, olha lá. Puta, tá pensando no tal do dinheiro, né? É um pecado. E eu lembrei imediatamente do Evangelho de Marcos, quando fala que Jesus vai chamar Pedro. E num primeiro momento, André já conhecia ali os discípulos de João Batista, etc. e tal, a galera que estava ouvindo falar de Jesus. André já tinha alguma coisa. Pedro, no primeiro momento, cagou para Jesus. Tava lá simplesmente, e aí, vai resolver a minha pesca, tava porque eu tô devendo imposto. À noite, tô devendo imposto, lembra do Chosen? Vou tirar minha casa lá, como que eu vou? E tipo assim, eu achei, nossa, eu me emocionei muito com até com esse episódio da série Chosen, fica aqui a dica para vocês, muito boa, uma série muito boa. Bom mesmo, assim. E eu falo, cara, o primeiro milagre, a primeira coisa pro perfil de Pedro, que era um cara impetuoso, eu acho que ele devia ter ativação no 1, né, de talento natural. Comando, mas ele é o cara que, primeiro Jesus mata a cobra, mostra o pau, para depois a gente conversar. Né? Primeiro foi um milagre financeiro. Não teve como construir sentido, e eu acho que isso é uma discussão que está em voga no mercado, porque a gente está sempre querendo resolver brisa, resolver a coisa e tal. E o básico do pensamento racional, da lógica de empreender, gente, o básico as pessoas querem o que eu posso oferecer, as pessoas querem o meu projeto, eu vou conseguir gerar valor monetário antes de gerar valor que agrega. Porque o que eu falo nas vezes reunião do círculo, eu falo assim, cara, a gente é uma empresa exoconsciente, espiritualizada, a gente tem uma egrégora, a gente tem um laboratório para falar com o espírito, a gente recebe instrução espiritual, mas por alguma razão... Chegou a conta para pagar. Por alguma razão, se não der lucro, a gente quebra. É um paradoxo. Somos uma empresa a direção da nossa empresa é metafísica, mas se a física do fluxo de caixa não tiver ordem, a gente quebra. Tem uma frase que agora eu não vou lembrar exatamente de quem que é, mas ela fala assim: o lucro para as empresas, ele é a mesma coisa que o oxigênio e o sangue é para o corpo humano. Eles não são a razão da existência da vida, mas sem eles presentes, o corpo não se manifesta. Perfeito. Então, se você não tem aquilo que é o pressuposto básico, como que você vai pensar em atender demais necessidades e etc? Lógico que aí também você corre o risco de cair numa autoilusão, porque assim, a gente sabe que o mundo material é infinito. A necessidade material é infinita. No primeiro barco, veio o segundo barco, veio o terceiro avião, veio o quarto helicóptero, a cobertura em Manhattan, a penthouse sempre vão inventar Paris, alguma coisa etc. que você não tem. Eu quero ser o primeiro homem a pisar na Lua quando o Elon Musk começar a lançar as pessoas para a Lua e etc. E assim, você pode ficar nessa ciranda do material e perder N encadernações aí e ficar preso nisso. Mas se você não é capaz de atender o seu, assim... Não ser dependente, eu acho que é pensar como não depender, é independência. Eu acho que o autoconhecimento linka direto com isso, que é aonde que o autoconhecimento vai ser aplicado se ele não for para te gerar independência. E você independer do... Lógico, né? Nós vivemos num sistema em que tudo é interdependente, mas essa independência, ela é aquela independência do... Bom, se eu estou dependendo de alguém para ter que pagar minhas contas, dependo às vezes de um chefe bosta para pagar conta e etc. Só trabalho e não encontro significado nenhum ou valor nenhum naquilo que eu faço, mas só porque eu tenho conta para pagar e etc. Quer dizer, eu acho que é um pouco esse questionamento, e que muitas vezes esse questionamento vai levar a pessoa a ter a vontade de querer empreender. Sim. Eu acho que essa vontade é uma vontade legítima, natural, e que ela vai trazer uma série de consequências, mas eu acho que é a história do antes de preocupar mudar o mundo, mude a si próprio. Antes de preocupar em cuidar dos outros, cuide de si próprio e saiba que você está num lugar e numa condição de poder
cuidar e de poder ajudar, né? Nós não estamos falando de quantidade de dinheiro no banco aqui, nós estamos falando de você não depender. Porque quando você é dependente, você precisa ser ajudado, você não pode ajudar, né? Então, eu vejo muito isso e eu vejo que dentro lá da nossa própria história, a gente passou um pouco por isso e isso trouxe uma série de conflitos dentro da empresa. Porque era um grupo grande de sócios e aí cada sócio vem para o business com a sua ideia, né? E com a sua cabeça. E tinha uns para quem aquele negócio era exclusivamente uma questão financeira. Cara, eu botei tanto de dinheiro, eu quero ter tanto de retorno, etc. Beleza, ok. Tem outros que aquilo virou uma dedicação de trabalho. Puxa, agora o meu trabalho é esta empresa, então eu tiro o meu sustento daqui, etc. E tem outros que além de botar dinheiro, ainda botavam trabalho. Então a gente tinha um grupo, assim, que eu diria que era um grande experimento social, você conseguir conciliar a necessidade de um grupo absolutamente não homogêneo de pessoas que tinham pautas e propósitos e objetivos completamente distintos. E é por isso que eu gosto da ideia do partnership, que de vez em quando a gente conversa e etc. Porque a primeira grande dica é assim: antes de você casar e de você montar uma sociedade com alguém, você já deixa combinado qual é a condição de saída. Porque as pessoas são diferentes e as pessoas mudam ao longo do tempo. A tua visão, a minha visão, o nosso objetivo inicial, que por vezes a gente enxerga, ele pode sofrer mudanças ao longo do tempo. Muda porque a minha condição pessoal pode ter mudado, eu podia ser casado, posso não estar mais casado, pode morrer alguém da família, de repente pode receber uma oferta para ir, sei lá, fazer algum mega empreendimento em alguma outra coisa, qualquer coisa pode alterar. Então, quando a gente fala assim, você vai pensar em empreender, e principalmente se tiver sócio envolvido, acho que a primeira grande conversa é, ok, temos um objetivo em comum e queremos fazer algo junto, mas e se realmente a gente não chegar naquele sonho final, para a gente não perder a amizade, qual é a condição de saída? Como que a gente equaliza isso para que a gente possa ir medindo ao longo do tempo se essa nossa construção de sentido e de valor, ela tá de fato, ela se manteve válida ao longo do tempo, ou se de repente cada um não começou a enxergar por um outro lado, porque uma coisa é fato, né? Se um tá querendo ir pro norte e outro tá querendo ir pro sul, é impossível que isso daí vá dar certo. Sim. Eu tinha uma advogada que ela era minha advogada, ela falava assim: comecem acordando sobre tudo que pode dar errado. Exato. Porque se vocês entrarem no acordo sobre isso, tudo aquilo que pode dar certo vai vir com muito mais leveza. E eu me lembro até que quando, num café que a gente sentou lá na Kaminsky, eu e o Gustavo, eu falei assim: olha, se tudo der errado, neste ponto aqui, a gente para a brincadeira, você perdeu essa grana, eu perdi essa grana. Você consegue se reinventar? Consigo, eu também. Você tá de boa com isso? Tô, eu me preparei para isso, então tá bom. Mas tu sabe que foi exatamente esse o pensamento quando eu decidi sair lá da antiga empresa que eu trabalhava e decidi vir para Curitiba, depois de praticamente... Eram quase 14 anos também de uma carreira construída e consolidada, e vim para cá, aquilo lá era uma startup, né? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, o tamanho da empresa era 1/3 dessa sala que nós estamos gravando aqui agora, e tinha que tirar no Power ímpar, quando acabava o papel higiênico, quem que ia descer para comprar papel higiênico, né? É completamente diferente de quem estava acostumado com uma vida de executivo, com facilidades do mundo corporativo e etc, né? Hotel 5 estrelas. Não, é passagem... Passagem de executiva. Passagem de executiva, né? E você vira e fala assim, caraca, eu tô pensando em ir de busão, porque para poder fechar a conta no final do dia, né? Mas o engraçado é que nós já passamos por a história da empresa, nós já passamos por várias cisões, entradas e saídas de sócios, etc. Mas uma coisa não mudou, que estava dentro dos valores, era como nós íamos empreender no âmbito da habitação de interesse social, habitação para a população de baixa renda e etc. A gente sempre teve uma ideia muito clara que não é porque é popular ou para baixa renda que tem que ser porcaria, ou que qualquer coisa serve.
né? Então a gente sempre procurou aplicar esse olhar de, sabe, será que não dá para fazer uma coisa um pouquinho mais bonitinha? Será que não dá para fazer uma estética pombal, do que aquele pombal, aquele caixotão quadrado, monocromático, onde você tentou economizar até mesmo naquela tinta que mal cobre, né? E que fica aparecendo o fundo e etc. Então a gente sempre teve muito... Um exemplo claro disso sempre foi, por exemplo, a insistência na história de ter sacada com churrasqueira nos apartamentos. Uhum. A gente sempre teve assim, e acho que assim, talvez eu acho que de todos os empreendimentos que nós lançamos até hoje, na história da empresa, deve ter um ou dois que não tiveram a tal da sacada da churrasqueira. Hoje em dia isso é um mandamento de mercado, né? Se você não fizer, lógico que você também vai vender e etc, mas já se tornou vala comum. Mas na época isso era exceção. Na época isso era, é um custo a mais, complica a obra, torna a obra mais demorada, blá, 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 mas a gente falava, puxa, mas a gente consegue fazer. O cara mete um George Foreman em cima e é isso, né? Exato. Então esse foi um valor que, por exemplo, né, o valor de tentar entregar algo, ainda que com um objetivo inicial maior lá do tipo, cara, a gente acha que dá para ganhar dinheiro com isso, mas queremos ganhar dinheiro, mas queremos entregar algo a mais, né? E aí eu acho que ao longo dos anos, o que é esse algo a mais que a gente é capaz de entregar é que foi sendo construído e que realmente 14 anos depois, eu diria que se alguém me falasse hoje que eu teria lá naquela época a visão que eu consigo ter hoje, demorou 14 anos para conseguir construir esse entendimento, conseguir construir esse sentido, esse significado, e aí ao ponto de poder colocar, hoje em dia a gente coloca, por exemplo, a empresa, isso é uma coisa até que eu peguei contigo mesmo, o aspecto da empresa ela ser um elemento de transformação social. E aí você já tira o foco aí você já volta muito mais linkado para aquela ideia de que o lucro, ele é o sangue, ele é o que o oxigênio é para o corpo humano, e do tipo, olha, temos que perseguir o lucro, temos que dar resultado, a empresa tem que crescer, até mesmo porque a empresa que não cresce não gera valor para os empregados, não gera oportunidade de carreira, você não consegue pagar salários adequados, você não consegue oferecer incentivos bons, você não consegue fazer partnership se você tiver essa visão e essa ideologia. A empresa que não cresce, ela já está diminuindo. Né? Ela já tá. Porque todo o resto tá evoluindo. Porque você tá investindo o teu tempo de qualquer forma, certo? 24 horas o dia tem igual para todo mundo, né? Onde que você tá utilizando para poder aplicar. Então, a gente foi sempre, ao longo desse tempo, o que foi mudando foi justamente a percepção do que é esse valor que nós somos capazes de entregar. Qual é o valor real, né? Qual é o valor real que existe mesmo? Né? E olha, que sabe que no início da empresa eu queria que ela se chamasse Real Valor. E aí, ao longo do tempo, o real valor começou a me incomodar e o valor real começou a fazer sentido. E aí, né, e a gente nem explora isso, tanto que isso não tem nada a ver com o nosso slogan, não tem, nem usa esse trocadilho, que seria uma coisa muito primária de poder utilizar, mas eu acho que assim, hoje toda e qualquer empresa, ela é capaz de atuar como um elemento de transformação de sociedade. E aí se eu não me engano, acho que até não lembro qual das gravações lá do Filhos da Luz, você fez um comentário que me tocou bem fundo, assim, que você falou assim, cara, o que o mundo precisa é de empresário que seja menos bosta, né? Desculpe a expressão da palavra, mas é assim, né? Acho que foi a expressão que eu usei. Não, mas você falou, né? Você falou isso, mas eu tô dizendo, né? Só pra não parecer uma coisa agressiva, mas que assim, cara, depois que você já tem as tuas necessidades básicas atendidas, etc., né? E para isso você teve que empreender, teve que trabalhar, teve que se dedicar e tudo mais, aí você começa a olhar para fora e falar o que mais que eu consigo fazer em relação a isso, né? E porque aquilo que você falou, sempre vai ter um whisky mais caro, sempre vai ter um avião mais caro, sempre vai ter um hotel mais caro, sempre vai ter uma experiência mais cara, e no fundo o que a gente vê de muita gente que chega lá, consegue se estabelecer financeiramente, é que esse vazio, ele é constantemente usurpado por um mercado de consumo fútil,
onde sempre há uma promessa de preenchimento e de plenitude que é falsa, porque você vai gastar cada vez mais e comprar coisas cada vez mais caras e experiências cada vez mais caras para tentar tapar um buraco que não tem fundo, que é o buraco interior. Ele é um buraco metafísico, ele é um buraco mental. Você não vai conseguir fazer isso, né? E aí chega um ponto que olhar para o outro deixa de ser um convite religioso, espiritual ou filosófico e ele passa a ser uma premissa de resolução da sua própria existência. É isso. Enquanto eu não olho para o outro, eu não consigo me resolver como ser humano, né? E é muito louco isso, porque quando a gente começa a entender a dimensão social do nosso negócio, né? Que eu falo que eu tenho umas falas que o pessoal nunca sabe se eu sou de direita ou de esquerda. Você consegue te enquadrar em qualquer uma. E eu fiz um teste outro dia e realmente deu que eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu tô bem ali no centrinho, do lado do Bill Clinton ali e tal. Mas é porque eu falo assim, cara, eu sou empreendedor desde cedo, eu dou valor ao mérito desde cedo, a ralar, etc e tal. Só que ao mesmo tempo eu falo, eu sou um socialista praticante, né? Porque o meu imposto tá pago todo mês. E mais do que o imposto, quer dizer, eu quero que as pessoas realizem também, eu quero que elas empreendam, eu acho que o maior auxílio social que a gente pode dar é despertar na pessoa a capacidade que ela tem de realizar. Isso é auxílio social. Sem dúvida. Né? Isso transforma. E eu me lembro que uma vez a gente estava conversando, e aí agora eu quero entrar por outro lado, né? Porque vocês conheceram o pragmático, vocês viram, né? Empreendedor, toma lá da cá, eu gosto desse lado, mas tem um outro lado do Antônio que vocês não conhecem. Que é um lado, eu lembro que uma vez estava me falando da energia de um canteiro de obras. Então, a Valor Real, uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, cria empreendimentos no setor imobiliário para empreendimentos que seria o que a gente chama de popular, não é alto luxo, é ali, habitação popular. Primeira moradia, gente. Hoje em dia gourmetizamos o tema habitação popular e chamamos de primeira moradia. Moradia de entrada, né? O ticket de entrada. Beleza, gostei. Mas eu lembro que uma vez você me falou assim, cara, você já foi num canteiro de obras? E eu falei, não, tal, porque ele falou, não, tem uma energia diferente ali, é a energia de materialização de sonhos. E eu acho que primeira moradia evoca muito essa energia do sonho, né? O sonho da casa própria. Conta um pouco disso pra gente. O que rola, assim, agora do ponto de vista filosófico e espiritual, como é que é a sensação? O que rola nessa questão de você consolidar num lugar uma energia que está literalmente materializando um sonho? Cara, eu acho que essa é aquela célebre brincadeira da pessoa que tá lá levantando a parede e aí você pergunta pra ela o que você tá fazendo, né? Uhum. Eu tô levantando parede. Você pergunta pro próximo o que você tá fazendo. Não, eu tô contribuindo aqui pra obra porque a empresa recebeu esse empreendimento e etc. E pode ter um terceiro ali para quem você pergunte e fale, não, sabe o que é? Que nós somos contratados para construir uma catedral e eu estou contribuindo para construir a catedral. Né? Então eu acho que isso passa um pouco pelas diferentes níveis de consciência que você vai verificar, mas sendo mais pragmático em relação àquilo, talvez esse seja o grande tesão que me motivou a aguentar esses 14 anos, porque ao longo desses 14 anos nós passamos por petrolão, impeachment da Dilma, o mercado que era uma curva ascendente de startup e de repente virou uma história do banco não querer conceder crédito para o mutuário e aí para vender um apartamento você ter que vender o mesmo apartamento 4, 5, 6 ou 7 vezes porque o cara não aprovava o score dele e o banco não concedia o financiamento. Então ao longo desses 14 anos a gente viveu de tudo, né? Agora, talvez assim, um grande ponto que chega e fala assim, cara, mas qual que era, da onde que vinha a energia, assim, da onde que vinha o tesão ali para aquilo que estava sendo feito? Cara, é a tal do momento da entrega das chaves. Cara, o momento da entrega das chaves, eu acho que isso quem trabalha com habitação de interesse social ou primeira moradia tem uma vantagem, talvez, que demais segmentos do mesmo setor não tenham.
Porque para quem você tá... A pessoa tá saindo da cobertura de 500 metros para cobertura de 1.000 metros quadrados? Ela não vai chorar na tua frente, ela vai sim verificar e vai procurar ver se o mármore 120 por 120 ficou bem instalado ou não bem instalado, e sem nenhum demérito, né? É a realidade daquilo. Mas quando você está trabalhando com esse perfil, e o brasileiro ele é um público que tem muito essa história do imóvel próprio, do sonho da casa própria, é algo que é muito arraigado na mente do brasileiro, talvez pela colonização portuguesa, tem uma tradição muito mais conservadora, né? O português ele é conservador, ele é conservador, o árabe com 1/3 do que o português tem, ele faz o triplo, né? Mas em compensação ele quebra 5 vezes no meio do caminho, né? Português tem lá uns cozinhos, um aluguelzinho. Eu tô com 100 milhões no banco, mas eu acho que dá para comprar essa caneta Bic aqui, né? Então, né? Eu posso falar porque eu sou filho de português, né? Então, mas voltando à questão cara, aquele brilho nos olhos, e acontece assim as coisas as manifestações, eu diria, mediúnicas ou espirituais mais incríveis. Você sabe aquela pessoa aquele prazer da pessoa tá lá recebendo a chave dela, abrindo e olhando e falando muitas vezes assim, cara, é meu. Sabe, eu conquistei aquilo, porque, infelizmente, no Brasil, um país de muitas desigualdades ainda, a pessoa muitas vezes passou uma vida inteira para conseguir chegar naquele momento. Né? E assim, e você olhar para trás e você falar assim, cara, foi a minha coragem de ter ido lá e ter comprado um terreno que muitas vezes é um buraco, né? Você não faz a habitação de interesse social no terreno na área campo nobre. De futebol no Batel aqui em Curitiba, né? Você faz habitação de interesse social em regiões assim que são muitas vezes acidentadas, desafios de topografia, mato para todo que é lado, morro, tem questão ambiental para ser lidada, etc. Ou seja, você tem uma insegurança muito grande a respeito do momento em que você fala, cara, eu vou empreender nesse lugar aqui. Até o dia que você chega na materialização daquilo, muitas vezes se passaram 5, 6 anos, né? Então, só que aí você olha para trás e fala, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não estava ajudando agora essa pessoa a realizar esse sonho dela. E a pessoa olhar no teu olho assim, muitas vezes chorar na tua frente e te agradecer pelo fato de você estar entregando algo que muitas vezes supera a expectativa dela, supera aquilo que ela estava esperando, porque muitas vezes saiu de uma situação de fragilidade social e de dificuldade, e hoje em dia, empreendimento de interesse social de habitação popular, eu brinco que os nossos condomínios têm muito mais área de lazer e de recurso do que o próprio condomínio que eu moro em Curitiba. Se fosse para escolher por recheio de condomínio, eu moraria no empreendimento da empresa e não no condomínio que eu moro. Então, é assim, cara, você olhar e você chegar e falar assim, puxa, é o tal para essa pessoa eu conseguir fazer a diferença na vida dela. Por mais que seja numa relação de troca, não estou dando nada de graça, a pessoa está pagando, eu não estou fazendo nada além do que a minha obrigação, mas nesse sentido mas a gente sempre procura um pouquinho a mais, sabe? Aquele pouquinho a mais para você chegar e falar assim, cara, se não fosse num outro momento, numa outra condição social, se eu tivesse que morar aqui nesse apartamento, eu moraria com muita dignidade e com muita tranquilidade. Então é assim, eu acho que esse foi sempre o grande motivador de verificar que, cara, a gente, número 1, atende uma necessidade social, certo? Porque todo mundo tem que morar, enquanto, né, ainda tivermos corpos materiais, ainda precisaremos ter seremos de casas materiais, um teto sobre nossa cabeça. Você atende uma necessidade, você consegue ganhar dinheiro com isso você consegue gerar uma empresa que ela é progressiva, né? Ela vai crescendo, ela vai gerando oportunidades, você vai trazendo mais pessoas junto com você dentro dessa história e você vai vendo essa construção ao longo do tempo,
né? E aí você vai vendo a importância daquilo que você fala dos 3 Cs, né? Da consistência, coerência e consciência ao longo do tempo, porque o tempo é o grande fator, porque se fosse para ter parado na primeira dificuldade, porque a quantidade de vezes que a gente quase quebrou ao longo desses anos, sim, quase quebrou, não é... É praticamente o esporte favorito, não, né? Lógico, você olhar e falar assim, cara, então tá longe de ser, né, aquela vida, não é vida de sonho de consumo de comercial de margarina, mas é uma vida em que você vira e fala assim, cara, o que eu tô fazendo faz uma diferença. Faz uma diferença para mim, é positivo para mim, para minha família, permite eu ter o padrão de vida que eu consigo com a minha capacidade de produzir, consegue criar uma empresa que gera oportunidade para todas as pessoas que estão lá envolvidas, consegue entregar um produto com um padrão de qualidade adequado, muitas vezes até superior àquilo que seria a média do que se verifica por aí no mercado, e aí você vai vendo como, né, é um círculo realmente que ele é positivo e virtuoso para todas as partes envolvidas. Eu diria, ele faz sentido de forma multifatorial e multidimensional. O sentido ele é multifatorial e multidimensional. E porque tem sentido, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Você falou, cara, muitas vezes a gente precisou contornar crises homéricas, crises, leia-se, aquilo que poderia ter quebrado a empresa, destruído a iniciativa, o empreendimento. Quer dizer, você contornou a crises de valor, com aquilo que fazia sentido. Porque tinha alguma coisa que fazia sentido, foi possível conquistar o manejo para reconquistar e reconstruir valor. Sem isso, você não... E você se depara com certos trocadilhos, que eu acho que começa, não sei se trocadilho é a palavra correta, mas certos aspectos que começam a fazer parte da vida de todo empresário, que é aquela situação do até que ponto eu vou para manter esse valor, né? Será que se realmente isso está representando alguma coisa a mais no meu custo, ou se eu faço uma reengenharia, eu verifico que eu tenho alguma coisa que eu consigo tirar, ou que eu consigo cortar e que isso vai rentabilizar mais financeiramente, eu tomo essa decisão pensando no meu bolso, ou eu tomo a decisão de me manter... No que faz sentido. Exato, do que faz sentido e no qual é o verdadeiro valor que eu estou tentando gerar e que eu quero realmente produzir. Ah, doutor, que bom que o senhor falou isso. Então, doutor, falando nisso... Vamos aqui agora inverter... Vou deitar no divã. Inverter o divã e doutor, voltar. falando nisso. Como é difícil. E é só pegar um gancho, porque depois a gente vai falar em outra oportunidade lá sobre aquela história do reinventando as organizações, né? Em que ele vai passando justamente por isso, e vai mostrando que a evolução de consciência dentro daquilo que é, vamos dizer assim, esse arquétipo chamado uma organização, chamado uma empresa, né, o empreender como um todo, ele vai passando por diversas, né, e vai passando, e aí você vai se deparando, o que vai dar o teu grau de consciência não é o discurso bonito que você faz. O que vai dar o grau de consciência é qual é a decisão concreta que você toma no teu dia a dia quando você se depara com esse tipo de questionamento. Com certeza. É o que eu falo, eu vejo muito... Eu tenho presenciado muito isso, né? Porque a gente vê que existe uma dor do crescimento, né? Principalmente falando de empresa no Brasil, quer dizer, o cara começa a crescer. O do micro pro pequeno é terrível, do pequeno pro médio é pior ainda. Assim. É isso. Porque quando você é pequeno e você está indo pro médio, você passa a ter custo, responsabilidade e infra de médio com faturamento ainda de pequeno. E aí isso gera uma tensão. Eu lembro que eu acompanhava um cara, e o cara, porra, uma criatividade fodida, inventou várias empresas, o cara tem uma mão mágica para negócio, mas aí ele resolveu romper com
tudo quando a empresa dele estava crescendo, porque começou tudo a ficar complexo, eu estava de volta àquela vida estressante, tendo que resolver problema de RH, problema de direito, e aí, eu sei que o cara simplesmente vazou da empresa, colocou tudo a público e foi viver tipo uma vida de, sei lá, esses ermitões de RH, né, que o cara vive de 2, 3 palestras bem pagas por ano, e ele vazou porque começou a doer o crescimento. Então, eu vejo que realmente, assim, é muito mais fácil, às vezes, a gente simplesmente privilegiar o valor monetário, vamos dizer, conservar aquilo que é o básico, trivial, e abrir mão do que faz sentido, porque o que faz sentido, e a gente já falou disso aqui num episódio, né? O pessoal confunde o estar no flow, ou confunde o flow com aquilo que é fácil. Sim, com certeza. Flow não é fácil, flow é aquilo que faz sentido. Flow é aquilo que te alimenta diante dos desafios. O flow não é fácil. Ainda que tendo que trabalhar 14 horas por dia, porque a vida de empresário é praticamente isso. E assim, todos os segmentos, isso eu não vejo diferença. Cara, eu virei muita noite trabalhando. É que eu falo, né? Tem uma frase que eu gostava assim: trabalhei 15 horas por dia durante 10 anos para ter sorte. Demora a minha sorte. A pessoa vem e fala assim: nossa, você é sortudo, né? Deu sorte. Nossa, que lindo isso, né? Que bacana que deu certo. Eu falei, pois é. O famoso vê as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo. Mas é isso, gerar valor com empresas que fazem sentido, tem todos esses desafios que a gente está comentando aqui, desde compreender que tipo de valor a gente tem que produzir, e a gente falou aqui de poucos valores até, porque hoje, por exemplo, a questão da saúde mental, ela está ocupando uma pauta de discussão nas empresas que tem a ver com valor e sentido. Aliás, eu diria que está o epicentro da discussão de valor e de sentido, quando você está falando de empreender e ter uma empresa, é a saúde mental. Porque antigamente você pagava muito bem um executivo era muito bem pago e era isso, você tomava toda a vida dele, e ele estava feliz porque ele tinha um puta de um salário e um bônus. Hoje não, hoje o cara quer o salário, ele quer o bônus, mas ele também quer tempo com a família dele, ele também quer ter oportunidade de crescer, ele também quer ter oportunidade de aprender. Tem uma série de fatores, ele quer saber que ele está sendo relevante, que ele está sendo produtivo, e tudo isso está no centro dessa discussão de valor e de sentido. Isso está mudando muito, 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 muito. Então, estar antenado a essas questões para dar conta lá da tal da lista das habilidades que o World Economic Forum está exigindo dos profissionais. Agora, né? Que eu acho interessante, né? A gente cria uma fogueira no mercado e o próprio mercado fala, sabe, seria muito bom se a gente tivesse água. Seria bom se você conseguisse entregar aquilo que você está se comprometendo a fazer, né? Pois é. Ao invés de simplesmente... Mas eu acho que isso passa diretamente por aquela questão até mesmo do tomar uma decisão simples como, será que eu vou investir, por exemplo, em talentos naturais? Será que eu vou fazer um investimento financeiro para você poder permitir que a tua equipe comece a trabalhar dentro de uma filosofia de psicologia positiva, tudo aquilo que você, né, que até o nosso relacionamento começou por conta da mentoria lá nessa parte dos talentos naturais, e que não é fácil de você aplicar no dia a dia, e que não é uma varinha de condão que você simplesmente arrumei a solução para todos os meus problemas e agora, mas que você sabe que isso vai endereçar todas essas outras e vai te poder propiciar que você continue se mantendo fiel aos seus valores, se você não está pensando única e exclusivamente na grana, né? A gente já sabe que o ambiente de trabalho, os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham nas nossas empresas hoje em dia têm essa busca de propósito, de sentido. Você sabe que vai ter que passar por autoconhecimento, vai ter que passar muitas vezes
por discutir a questão da espiritualidade no ambiente de trabalho. Eu lembro até hoje, eu não lembro, teve uma vez que você compartilhou um paper que eu acho que era de algum instituto de administração, alguma coisa assim, Conselho Federal de Administração. Conselho Federal dos Administradores de Empresa. De administrador de empresa reconhecendo a espiritual. Foi uma matéria, um artigo que saiu no Conselho, dizendo que a nova aposta das empresas era a espiritualidade para resolver a questão de saúde mental. Espiritualidade não religião. Aqui, sim, tá? Lógico, não é ficar fazendo sessão mediúnica no cafezinho da empresa. Muito menos evangelizando ou criando escola bíblica, não é isso, mas tem a ver com evocar a identidade do ser humano, que é uma identidade transcendente, ele tem uma dimensão transcendente, que é aquela coisa, é sair do pensamento binário para resolver certas questões. Não, eu dou um treinamento de vendas e vai dar certo. Legal, teu vendedor fez 8 treinamentos de vendas, só que ele está deprimido. Ele não vai vender, cara. Ele não vai vender. Sabe que isso me lembra que ela tem uma frase célebre do Henry Ford, que ele falava assim, é uma pena que quando eu preciso de um par de braços, vem uma cabeça junto, né? Vem com o resto. Vem com o resto junto, porque esse era o paradigma da era industrial, né? Na época em que o mundo estava começando a caminhar para gerar produtividade, etc. E é um parâmetro de consciência, né? Mas hoje em dia, o ser humano ele quer ser tratado de forma integral, ele quer ser tratado de forma holística. Muitas vezes ele nem tem consciência daquilo ainda, mas ele já lá no subconsciente dele, hoje em dia você já tem por mais que a pessoa não saiba aquilo, não saiba muitas vezes nomear aquilo, ele já tem essa vontade do puxa, mas será que só acordar para trabalhar, para ir para casa, para manter relações com a esposa e depois assistir futebol no final de semana, será que é isso mesmo? Será que a vida se limita a isso? Acho que cada vez mais a gente vê que as pessoas estão se fazendo esse tipo de pergunta. E aquilo que antigamente era relegado único e exclusivamente ao âmbito do autoconhecimento, eu estou desperto agora, então agora eu vou tentar trilhar algo nesse sentido, eu vejo que as empresas têm um papel a desempenhar em relação a isso e que podem contribuir para que esse processo aconteça de boa e no fluxo também, para fazer outro trocadilho. E eu diria que porque elas têm energia para isso, né? Porque aquela comparação do oxigênio e do sangue, ela me trouxe uma reflexão que nós estamos falando de energia. Oxigênio é fonte de energia, fonte de combustão. A gente quebra o oxigênio para liberar aquela energia. E o sangue é movimento. E até onde eu me lembro, E é igual a mc ao quadrado, então energia é igual a movimento. Logo, nós estamos falando, quando eu penso oxigênio e sangue para o corpo, eu estou pensando em energia, fluxo de energia. Quando eu penso em grana para a empresa ou no caixa, eu penso no lucro, eu estou pensando em energia. E aí tem um ponto muito legal, que é um ponto que eu abordo isso desde que terminei minha pós-graduação em estratégia militar. O fluxo é aquela coisa do auditor, né? Follow the money, né? Siga o fluxo da grana. Cara, os partidos políticos, eles precisam concorrer pelo apoio popular. Isso está na Carta Democrática no site da ONU. Concorrer é estabelecer uma competição, e uma competição você não ganha se você não tiver diferencial. Diferencial você não tem se você não tiver grana. Ponto. Ponto número 1. A gente quer que a política mude o mundo, mas a verdade é que um partido só consegue ocupar um lugar se ele tiver grana. A gente depois quis que a religião mudasse o mundo, mas a religião não paga imposto, ela coleta dinheiro, ela move dinheiro e sem dinheiro ela não se sustenta. E pouca grana não tem. Pouca grana não é. Né? Pouca grana não é. A gente depois pensou que as organizações não governamentais, por estarem afastadas da pauta da gestão executiva, da política, pudessem transformar. Só que as organizações não governamentais precisam se tornam grana. Um eterno saco sem fundo que alguém vai ter que estar lá depositando esse oxigênio que ela precisa para viver, né? E o louco é o quê? Quem é que ocupa uma influência oculta na esfera do governo,
na esfera da religião e na esfera das organizações não governamentais. Quem tem a grana, ou seja, quem concentra em si a energia. E esses caras são empresários. Eu acho que por causa disso, naquele episódio do Filhos da Luz, eu falei, nós precisamos de empresários que não sejam bosta, nós precisamos de empresários do bem. Porque enquanto a gente não tiver empreendedores conscientes de que eles têm energia para mover a transformação, nada será transformado. Nada será. Não adianta eu achar que é o governo do partido X ou o governo do partido Y. Não adianta eu achar que é o padre, o bispo, o pastor. Não adianta eu achar que é a ONG X, a ONG Y. Salvem isso, salvem aquilo. Ninguém vai salvar nada enquanto a gente não resgatar a possibilidade de bem, que é nossa responsabilidade diante da capacidade de fazer. Na estratégia e na escola militar, os generais sempre davam essa definição de poder como capacidade de fazer. Esse poder você associa rápido com grana, mas eu acho que o verdadeiro poder do empresário de bem é a capacidade de fazer que colabore para a evolução do outro. Aí você tem um destino completamente diferente. Maravilha. Muito bom ter você aqui. Eu sabia que o seu ideativo não ia decepcionar a gente. A pauta com 5 minutos de antecedência, né? Com bastante preparo. O cara tem o talento ideativo no 1. Cara, dei a pauta para ele 5 minutos antes. E olha aí como é que saiu. Cara, valeu, obrigado. Eu espero ter mais vezes você aqui. E você acompanha a gente no Simboraí, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify, e também pode participar dos nossos cursos e nossas produções especiais no Clube do Aluno do Círculo. É só entrar em circuloescola.com/Clube do Aluno. A gente se vê na próxima. Beijo grande. Tchau.